Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Quando estamos com um mapa de uma região do mundo, sobretudo com dados ao lado na lousa, certamente estamos na edição do Jornal do MAS especial que nós fazemos em pé, analisando os países do mundo. Este que será o país de número 23 do continente americano. Dos 35, praticamente 2/3 do continente americano já devidamente analisado. As Bahamas fazem parte daquela região que nós chamamos Grandes Antilhas, assim como Cuba. São 5 os países. Analisamos Cuba, hoje viemos para analisar as Bahamas. As Bahamas que estão muito próximo dos Estados Unidos, há ilhas a apenas 75 quilômetros e mesmo uma das grandes, que é o caso da Grande Bahama, está a apenas 100 quilômetros da costa da Flórida. Notem que, inclusive, se você levar em consideração a latitude, ela praticamente está no terço final da extensão da península da Flórida e vai até o sul de Cuba. Pega uma área extraordinariamente grande, uma área que no todo dá aproximadamente o tamanho de Cuba, mas se somarmos apenas a área das ilhas, cerca de 14 mil quilômetros quadrados, com destaque para a maior ilha, que é a ilha de Andros. Muito embora a população esteja concentrada na ilha de New Providence, ou Nova Providência, onde está a capital Nassau, que concentra a maior parte da população das Bahamas. As Bahamas é um país, assim como algumas áreas em toda a América Central, que funciona como um paraíso fiscal. Há muitos negócios escusos, lavagem de dinheiro, porém não há tratado de extradição. A circulação de dinheiro é imensa, porém ela é protegida pelos bancos. Ao lado das Bahamas, nós temos também as Ilhas Cayman, ou Caimã, como se gosta de falar, que pertence ao Reino Unido, outro paraíso fiscal. E a zona do Canal do Panamá, também um paraíso fiscal da região. Além de paraíso fiscal, as Bahamas têm uma outra curiosidade. Trata-se de um grande arquipélago formado por ilhas orgânicas. Na verdade, são bancos arenosos e argilosos, onde, com o passar do tempo, foi se acumulando os corais. Animais marinhos foram se acumulando nas águas quentes, uma vez que, após o Estreito da Flórida, que separa a Flórida de Cuba, nós temos aqui a saída da maior corrente quente do mundo, a corrente do Golfo, ou Gulf Stream. O formato destas ilhas é como se fosse uma armadilha dos corais para capturar a água rica em nutrientes e se alimentar. Com o tempo, então, os corais foram se acumulando nestas águas quentes e ricas em nutrientes e, obviamente, à medida que os andares iam se superando, iam se acumulando, eles afloraram a superfície e formaram, então, esse arquipélago belíssimo, um arquipélago, portanto, formado por ilhas orgânicas. Nós temos 3 tipos de ilhas nesta região. Além das ilhas orgânicas, nós temos as ilhas tectônicas. As ilhas tectônicas, elas fazem parte do relevo do continente. Então, a estrutura da plataforma, melhor dizendo, a estrutura continental, trata-se de uma placa continental que, em alguns pontos, devido ao tectonismo, mergulhou e o Oceano Atlântico invadiu. Em alguns pontos, ela veio à superfície. Lembrando, gente, que quando nós estudamos as ilhas, basicamente nós estudamos 2 tipos de ilhas. As ilhas que estão muito próximos do litoral e têm a estrutura do continente, elas são chamadas de ilhas litorâneas. Como, por exemplo, no Brasil, nós temos várias, como a ilha de Itamaracá, no litoral de Pernambuco.
As ilhas que estão distantes e que têm que ver com o relevo oceânico fazem parte da chamada crosta oceânica. Elas vêm de grandes profundidades. Elas são chamadas de ilhas oceânicas. No caso brasileiro, nós temos então a ilha de Fernando de Noronha. A partir da superfície, o ponto mais alto de Fernando de Noronha é o Morro do Pico, o ponto culminante do arquipélago, com cerca de 320 metros de altitude. Mas se você pudesse mergulhar até a base da montanha, do vulcão que forma Fernando de Noronha, você mergulharia a 3.000 metros de profundidade. Então nós temos basicamente dois tipos de ilhas. As ilhas litorâneas, que fazem parte do relevo do continente, e as ilhas oceânicas, que têm que ver com o relevo do mar. Mas nós vamos ampliar aqui com mais dois tipos de ilhas. Ilhas de grande dimensão, que fazem parte do relevo do continente. No caso aqui, as montanhas rochosas do oeste da América do Norte, elas mergulharam e voltaram à superfície, formando estas grandes ilhas. Nós chamamos essas ilhas de ilhas tectônicas. Eu acabei de explicar também como é que se formam as ilhas coralígenas ou ilhas orgânicas. Então nós ampliamos o nosso leque de ilhas. Ilhas litorâneas, as próximas do litoral, como é o caso no Brasil da ilha de Itamaracá, no litoral de Pernambuco. Ilhas oceânicas, como é o caso do nosso arquipélago de Fernando de Noronha. Ilhas tectônicas, como é o caso de Cuba. E ilhas orgânicas, como é o caso das Bahamas. Aliás, o único país do mundo onde predominam as ilhas orgânicas. É praticamente um arquipélago formado de ilhas orgânicas. Portanto, nós conhecemos 4 tipos de ilhas. Podemos, evidentemente, ampliar este conhecimento. Por quê? Porque existem as ilhas fluviomarinhas, que dependem do mar e da água doce dos rios. Caso da ilha de Marajó, ou das ilhas formadas pelos rios, caso da ilha do Bananal. Aí nós teríamos as ilhas fluviomarinhas e as ilhas fluviais. Portanto, teríamos 6 classes de ilhas. Mas, voltando às Bahamas, depois deste curioso fato sobre ela, sobre este país que é formado por ilhas orgânicas, voltamos então às Bahamas para analisá-la da mesma forma que nós fizemos com os outros 50 países. As Bahamas são um dos países menos populosos do mundo. Possuem apenas 335 mil habitantes. Ocupa a posição de número 173. Nós que temos 195 países no mundo. Em relação à área, também é um país de pequena dimensão. Não chega a 14 mil quilômetros quadrados. Ou seja, ocupa a posição de número 156. Também é um dos países menos extensos do planeta. Em relação à densidade demográfica, tem uma concentração populacional superior à brasileira, muito embora não seja considerado um país povoado. Para tanto, seria necessário 100 habitantes por quilômetro quadrado. As Bahamas têm 1/3 disso. Destaca-se o grande percentual de estrangeiros na população, cerca de 16%. Isso tem que ver com o fato do país ser um paraíso fiscal e abrigar muitos estrangeiros de passado suspeito. O crescimento vegetativo é bastante cômodo, apenas 0,8%, comportando-se praticamente como um país emergente. A taxa de urbanização é elevada, sobretudo para a América Latina, 83%. A única cidade que se destaca é Nassau.
280 mil habitantes numa população de 335. Praticamente 80% da população do país está concentrada em Nassau, onde a grande atividade econômica financeira, os bancos, a sede dos grandes bancos, ali se concentram. A expectativa de vida é surpreendentemente baixa, 70,6% para os homens, 75,6 anos para as mulheres, todas inferior ao do Brasil. A taxa de natalidade é baixa, 15 por mil, a de mortalidade é metade, 7,3. A taxa de mortalidade infantil está no limite entre aquilo que é considerado ideal ou aceitável, melhor dizendo, 10 por mil. Pela Organização Mundial de Saúde, o país tem 11 por mil. Isso significa que o cuidado com a saúde é satisfatório. Gasta-se 6,4% do orçamento do país com a saúde, orçamento que é de 2,6 bilhões. Como o PIB é de 12 bilhões, isso significa que o Estado representa 21,5% do tamanho da economia. É um percentual significativo, isso reflete nas taxas socioeconômicas. Em relação à distribuição etária, é um país em transição. Abaixo de 15 anos, nós temos um percentual de 23% e acima de 65 anos, nós temos só 7%. Em relação à educação, ela é obrigatória do ensino fundamental 1 até o ensino fundamental 2. Ou seja, o Estado banca a educação da população por 10 anos, dos 5 aos 14. A taxa de analfabetismo é excelente, praticamente a mesma dos países ricos, 0,2%. Então trata-se de uma população, em tese, com nível de estudo bem razoável. O governo é parlamentarista, associado ao sistema britânico, é um domínio, uma comunidade, a comunidade das Bahamas, um domínio porque figura assim como um domínio na comunidade britânica de nações, a Inglaterra que colonizou as Bahamas, mas é claro que é um país independente. E o chefe de governo, que é efetivamente quem manda, é o primeiro-ministro Rupert Mines, de 66 anos e que assumiu o poder no dia 28 de junho de 2019. A democracia é bastante fluida no país, funciona bem. As Forças Armadas são bastante reduzidas, apenas 1.300 soldados, o orçamento também é bastante modesto, 91 milhões de dólares. A economia, sobretudo a grande atividade que acaba por salvar o país, é o turismo, pelo menos em sendo uma atividade oficial. Como nós sabemos, por ser um paraíso fiscal, há muita sonegação. Em havendo sonegação, não há informações oficiais. Há também uma indústria naval, até porque o país depende, é um arquipélago do mar. Uma extração de sal significativa está entre os grandes produtores. A indústria farmacêutica se aproveita da mão de obra local, do clima e produz ali vários produtos. Em relação à agricultura, destaca-se a produção de limão e laranja, várias hortaliças, frutas e a carne de frango, além de frutos do mar, com destaque para a lagosta, o camarão e os peixes. Em relação aos recursos naturais, é abundante o sal, a aragonita, que é um tipo de calcário utilizado na indústria química para adubos e também para o gesso, que é utilizado na indústria hospitalar. A madeira ainda figura entre os produtos de riqueza, muito embora venha desaparecendo. A água é satisfatória, são 1.770 metros cúbicos por habitante. A produção de eletricidade é modesta, mas a população é muito pequena, então o país é muito iluminado, 1,8 terawatts-hora. A população economicamente ativa, o setor primário, é muito pequeno, 2,6%.
O setor secundário, a parte industrial, 16%. E o setor terciário é absurdo, 81% dos empregos. Como ele é um setor muito dinâmico, muito ligado à movimentação financeira e há muita sonegação, o desemprego é muito elevado. Primeiro porque o setor financeiro ele é muito predador, à medida que a automação vai crescendo, ele dispensa a mão de obra, essa mão de obra passa a ser volátil ou insignificante. Segundo, porque é um sistema muito dinâmico, exige qualificação de mão de obra e as Bahamas não têm esta população. Logo, a taxa de desemprego é bastante preocupante, com 12%. Muito embora a maior parte dela acabe trabalhando, mas extraoficialmente, em atividades informais. Em relação às finanças, a moeda é o dólar das Bahamas, mas pode-se dizer que é um dólar igual ao americano, logo a economia está dolarizada, tanto que o dólar das Bahamas, $1 das Bahamas vale $1 americano. Então o lastro é a moeda dos Estados Unidos. O produto interno bruto é de 12 bilhões de dólares, o que dá uma renda per capita que é o dobro do Brasil. Praticamente 31.500 dólares, uma das grandes rendas per capita do continente americano. O crescimento da economia é razoável, sobretudo para a América Latina, 1,4% ao ano. O turismo é uma grande atividade, tanto que só o turismo cobre toda a importação do país, que é muito maior que a exportação. O país é muito dependente do mercado externo. Ele importa 3,1 bilhões de dólares por ano, sendo que o principal comprador é os Estados Unidos, que representa por 83%, enquanto as exportações não chegam a 1 bilhão. Então, o déficit na balança comercial é de 2,2 bilhões de dólares por ano. Lembrando que o maior cliente é os Estados Unidos, absorvendo 64% das vendas do país. Porém, esse déficit ele é coberto pelo turismo, com 3,4 bilhões. Logo, na balança de pagamentos, você tem um lucro de 1 bilhão e 200 milhões de dólares por ano, o que permite essa qualidade de vida de razoável para boa que você nota nas Bahamas. Lembrando que há uma grande concentração de renda e que parte da economia não é declarada em função de ser um paraíso fiscal e ter obrigatoriedade de não revelar a movimentação financeira dos seus aplicadores. A inflação está controlada apenas 2,3% ao ano. Em relação aos itens de consumo e conforto, o país tem o dobro do número de veículos por habitantes que o Brasil. Las Bahamas, para cada 1.000 habitantes, 430 têm seu veículo próprio. No Brasil é 210. Os aeroportos servem bastante bem o país, são 24 aeroportos, bastante equipados, sobretudo em Nassau, a capital. Telefone fixo, praticamente o dobro do Brasil, serve a 29% da população do país, no Brasil é 19%. Os celulares praticamente cobrem toda a população, embora abaixo de 100%, no Brasil é acima. A internet está disponível para 85% da população, no Brasil é 61%. A banda larga praticamente tem a mesma abrangência que é no Brasil. No caso das Bahamas, são 81%, o mesmo número do Brasil. É isso, gente. Com mais este país das grandes Antilhas, nós encerramos o programa. Lembrando
que no próximo trabalho que faremos sobre os países será a Jamaica, um país muito famoso na mídia e que tem um segredo nos esportes, sobretudo entre os corredores, que o diga Usain Bolt. Então, na próxima aula, no próximo programa sobre os países do mundo, continuaremos nas Grandes Antilhas e desta feita será a terra da bauxita, o minério de alumínio, a Jamaica. Fiquem bem, tudo de bom, até a próxima, gente!